A Fazenda da Lagoa, na região de São Luís Gonzaga, recebeu os convidados para celebrar o início da safra de milho no Rio Grande do Sul. Na abertura oficial da colheita, a máquina percorreu um pequeno trecho da lavoura para simbolizar a grande eficiência dos produtores. O governador Ivo Sartori participou da comemoração. A lavoura colhida foi cultivada com materiais de alto potencial genético. Nas áreas irrigadas, a produtividade chegou a 240 sacas de milho por hectare. Essa região é uma região baixa, de 180 metros. Se tu for analisar, ela não tem uma aptidão muito para milho, porém, graças à irrigação, a gente consegue esses índices de produtividade. Uma coisa que a gente vem notando e a gente vem trabalhando com o produtor é a parte de tecnologia de plantio. Hoje a gente fornece os melhores germoplasma associados às melhores biotecnologias e a gente consegue desafiar o produtor a altos tetos produtivos, desde que ele faça o dever de casa. O que é o dever de casa? É trabalhar num sistema de produção, uma planta bem plantada, respeitando as velocidades de plantio, respeitando as profundidades de solo. Vocês podem notar aqui que a gente está, lógico, a gente está numa área demonstrativa, numa cabeceira, a gente tem um sério problema de compactação. Essa área foi plantada com 90 mil plantas finais, então a gente geralmente tem essas redução de estande de espiga, mas no final do dia isso aqui representa uma grande produtividade. Pode analisar, ó, nós temos uma redução de espiga, mas nós temos um grão muito profundo. Isso é um fator de rendimento de produção. Pode analisar um grão extremamente profundo. E essa redução de espiga está mais associada à alta população. Também muitas vezes a gente tem essa desuniformidade que a gente fala de estaigree da planta, mas mais alta e mais baixa, muito associada à qualidade de plantio. Nós temos muitas vezes a planta que deveria estar numa profundidade de 3 a 4 centímetros no perfil do solo, ela está a 2, ou ela está muito baixa, está a 5 centímetros, e isso muitas vezes interfere no estande de planta. As variedades cultivadas nesta lavoura são próprias para áreas irrigadas, melhorando ainda mais a eficiência da cultura embaixo dos pivôs. Geralmente uma planta que tem uma arquitetura de 2,5 metros, no máximo até 3 metros, mas geralmente a gente trabalha com uma arquitetura de 2,5 metros, folhas bem eretas, que eu tenho uma alta captação de luz, e isso faz que eu consiga trabalhar em altas populações. Hoje, dentro do Clube da Irrigação, a gente já está indo para 130 mil plantas por hectare, começando projetos. O que a gente espera? Levar a produtividade a 400 a 500 sacos, e esse é o futuro do milho. A produção média americana, hoje a gente fala em torno de 250 sacos no pivô. Hoje nós já temos produtores dentro do Rio Grande do Sul, dentro de áreas irrigadas, já produzindo mais até que eles. Então esse é o futuro. E dentro da Decalb a gente está oferecendo esse germoplasma extremamente moderno, ligado à biotecnologia. A biotecnologia Pro 13, o que é? Faz que eu tenha uma proteção do meu sistema radicular. Que no final do dia tudo vira raiz. Eu preciso de uma raiz que é a boca da planta. A planta ela bebe nutriente, então a gente precisa de um sistema radicular bem profundo, uma planta bem estruturada que isso converta em peso de grão. Nas condições climáticas do Rio Grande do Sul, o uso do pivô não é tão intensivo como na região centro-oeste, por exemplo, mas a irrigação entra em momentos estratégicos, fazendo a diferença no desenvolvimento da planta. A irrigação na região ela funciona como uma complementação, diferente lá do centro-oeste, que ele tem ciclos muito intensivos de irrigação, aqui ela atua como uma complementação. Por exemplo, no ciclo do milho, você trabalha aí 500, 600 milímetros, dependendo da variedade. Num ano como esse que foi agora, que foi um ano relativamente muito bom para o milho, mesmo para o sequeiro, a média dos clientes aí andou entre 120 e 130 milímetros irrigado com o equipamento. Então foram feitas aí 10, 12, 13, 14 voltas, dependendo do manejo de cada um. Então é um ano que você usou relativamente pouco equipamento, não foi um uso tão intensivo, não tivemos alguma estiagem, algum tempo, alguns dias sem chuva, mas esse uso dele é muito importante na compensação de irrigação para o milho, porque ele depende de um nível muito alto de água e num momento muito importante, que é normalmente no enchimento de grão, onde você dá toda a formação, peso de grão, toda a produtividade, onde ela se destaca realmente. Durante a abertura da colheita do milho, os fabricantes demonstraram a utilização do rolo faca. O equipamento prepara a palhada para a implantação da próxima cultura.
Na condição da palhada do milho, a colheitadeira vem colhendo, já vem passando o rolo faca Catrina e a plantadeira já vem plantando logo após. O que é essa proposta aqui? É dominar a palhada do milho, colocar ela rente ao solo, fazer uma estante boa de palhada e facilitar o plantio, a germinação e proteger o solo de uma forma diferente, que é evitar a erosão, segurar a umidade no solo e outras vantagens mais que o rolo faca Catrina tem para proporcionar. O rolo faca Catrina prepara a palhada para o plantio, então tanto no plantio de inverno como no plantio de verão, domina a palhada de milho, domina a aveia, a proposta dele é preparação de plantio. A colheitadeira utilizada na abertura da colheita do milho é própria para quem faz rotação de culturas. A máquina pode ser usada no milho e em outros tipos de grãos. Um equipamento de alta performance, né, que vem trazer muita tecnologia para o produtor. Ela está integrada no sistema de agricultura de precisão, né, e ela atua nas diversas culturas da propriedade. Por exemplo, hoje nós estamos na abertura da colheita do milho e logo em seguida, assim que terminar o milho, já entra a safra da soja, que vai ser utilizado o mesmo equipamento, porém com apenas algumas modificações de plataforma e regulagem, né? E logo depois da soja a gente tem aqui nessa região uma cultura forte que é o trigo, né? Essa máquina também vai atuar no trigo durante o inverno. Então é uma máquina que tem uma larga utilização dentro da propriedade. A tecnologia embarcada na máquina está acessível em uma grande quantidade de comandos. Tudo está perto dos olhos e das mãos do operador. Aqui, como podemos observar, a alavanca multifunção. Aqui nós temos entrada e saída de corte. Também temos ajustes da plataforma, abertura e fechamento do tubo descarregador, acionamento da descarga, parada de emergência. Na lateral, aqui no apoia-braço, nós temos várias configurações. No caso, abertura e fechamento de côncavo, velocidade do ventilador, abertura das peneiras, Powercast, que seria a velocidade dos esparramadores de palha. Temos ajuste também da plataforma drape, no caso, se engatar a plataforma de corte. Aqui nós temos o acionamento da plataforma e também da trilha. Aqui nesse monitor é onde a gente verifica alguns diagnósticos da máquina em si. Além disso, nós temos aqui a coluna de canto, onde a gente observa as percas, a gente consegue acompanhar se está havendo perca, se está havendo retrilha. As opções da plataforma em si a gente também consegue verificar nesse painel mais acima. Como está sendo o consumo da máquina, a gente também consegue observar. Mais em cima a gente tem um monitor, essa máquina no caso ela é dotada de monitor de agricultura de precisão. Ela consegue fazer um mapeamento no caso da colheita. Essa máquina ela já vem equipada com o Roll Sense no caso da plataforma, que seria o guia inteligente para a colheita de milho. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui agora a respeito do mapeamento, onde ela fez a colheita. Ele mostra exatamente com ponto já referenciado como foi, no caso, a colheita. Exemplificando aqui os pontos de maior produtividade e menor, conforme as cores aqui, a gente consegue verificar na lavoura, com ponto já referenciado, como foi feita a colheita. Onde deu mais, onde deu menos. No caso seria a produtividade, para nós fazer depois aqui, no caso, uma correção de solo, no caso no plantio ou antes mesmo disso. A relação entre o homem e a máquina está mudando. Pilotar passou a ser uma das funções menos importantes do operador. Hoje sim a gente consegue falar que a gente está operando uma máquina. Antigamente a gente precisava pilotar a máquina, né? A gente não tinha o piloto automático, no caso, que ele cuida de todo o direcionamento da máquina. Além disso, o assento, no caso, a gente tem um assento com suspensão pneumática, é algo bem confortável, né? A gente não sente as vibrações da máquina. Outra coisa é o ar-condicionado, que a gente não tinha antigamente. A gente tem como exemplo aí um carro, né? Se você fizer uma viagem longa com o carro
com os vidros abertos, aí você chega no final da viagem muito cansado. Isso é o que a gente sentia antigamente, numa máquina sem cabine. Hoje, uma máquina cabinada, com o ar-condicionado, a gente entra aqui dentro, é o nosso escritório particular. A gente tem muito conforto, né? O que deixa a gente muito descansado, fazendo a operação da máquina, cuidando do operacional somente.